Deve-se ao Dr. Pfister ter iniciado com verdadeiro entusiasmo a aplicação da psicanálise nessa direção e ter chamado para ela as atenções de clérigos e de interessados em educação. Conseguiu granjear a simpatia e a participação de grande número de professores suíços. Disse que outros colegas de profissão partilham de seus pontos de vista, mas preferem manter-se cautelosamente em segundo plano. Uma parte dos psicanalistas de Viena que se afastaram da psicanálise parece ter chegado a uma espécie de combinação de medicina com educação. Com este esboço incompleto, tentei dar uma ideia de riqueza ainda incalculável de conexões que surgiram entre a psicanálise médica e outros campos da ciência. Existe aí material de trabalho para uma geração de pesquisadores, e não duvido de que ele será realizado tão logo as resistências contra a psicanálise sejam superadas em seu campo de origem. Escrever a história dessas resistências seria, creio eu, infrutífero e inoportuno no momento. A história não é muito lisonjeira para os homens de ciência dos nossos dias, mas devo logo acrescentar que jamais me ocorreu menosprezar os adversários da psicanálise, simplesmente por serem adversários, travessão. Exceção feita aos poucos indivíduos indignos, aos aventureiros e aproveitadores que sempre aparecem em ambos os lados nos tempos de guerra. Sabia muito bem como explicar o comportamento desses antagonistas e, além disso, aprendera que a psicanálise traz à tona o que há de pior nas pessoas, mas resolvera não dar resposta aos meus adversários e, na medida de minha influência, evitar que outros se envolvessem em polêmicas. Tendo em vista a peculiaridade da controvérsia sobre a psicanálise, pareceu-me bem pouco provável que o debate público ou por escrito levasse a alguma coisa. Já sabia o caminho a ser seguido pela maioria em congressos e reuniões, e nunca fiz muita fé na razoabilidade e educação dos cavalheiros que a mim se opunham. A experiência demonstra que apenas pouquíssimas pessoas conseguem manter a linha, para não falar na objetividade, numa discussão científica. E a impressão que me causam essas brigas científicas sempre foi odiosa. Essa minha atitude talvez tenha sido mal interpretada, talvez me tenham julgado de tão boa natureza ou tão facilmente intimidável que não havia necessidade de se ter consideração por mim. Isso era um engano, posso insultar e me enfurecer tanto quanto qualquer um, mas não tenho a arte de expressar essas emoções subjacentes de forma aplicável, e por isso prefiro abster-me por completo. Sob certos aspectos, talvez tivesse sido melhor que eu houvesse dado livre curso às minhas próprias paixões e às dos que me cercavam. Todos já ouvimos falar da interessante tentativa de explicar a psicanálise como um produto do ambiente de Viena. Janet não se acanhou de utilizar esse argumento
Já agora, em 1913, embora ele próprio com certeza se orgulhe de ser parisiense e Paris não possa ser considerada uma cidade de moral mais rigorosa que Viena. Segundo essa teoria, a psicanálise, e em particular a ideia de que as neuroses decorrem de perturbações da vida sexual, só poderia ter surgido numa cidade como Viena, de uma atmosfera de sensualidade e imoralidades estranhas a outras cidades, não passando de um reflexo, uma projeção teórica, por assim dizer, dessas condições peculiares a Viena. Ora, não sou nenhum bairrista, mas essa teoria me parece de um absurdo fora do comum. Tão absurda mesmo que, às vezes, me sinto inclinado a supor que me acusarem de ser vienense é apenas um substituto eufemístico de outra acusação, que ninguém ousa fazer abertamente. Se as premissas nas quais se baseia o argumento fossem o oposto do que são, então talvez valesse a pena dar-lhes ouvido. Se houvesse uma cidade na qual os habitantes se impusessem restrições excepcionais no tocante à satisfação sexual e ao mesmo tempo revelassem acentuada tendência a graves perturbações neuróticas, essa cidade poderia, por certo, dar margem na mente de um observador à ideia de que as duas circunstâncias tinham alguma relação entre si e que uma dependia da outra. Mas nenhuma dessas circunstâncias se aplica a Viena. Os vienenses não são mais abstinentes nem mais neuróticos do que os habitantes de qualquer outra capital. Existe um pouco menos de constrangimento, menos pudicícia em relação a sexo do que nas cidades do oeste e do norte que tanto se orgulham de sua castidade. Essas características peculiares de Viena serviriam mais provavelmente para desorientar o observador do que esclarecê-lo quanto à acusação das neuroses. No entanto, Viena tem feito o possível para negar sua participação na gênese da psicanálise. Em nenhum outro lugar, a indiferença hostil da parte erudita e educada da população para com o analista é tão evidente como em Viena. Pode ser que minha política de evitar ampla publicidade seja em parte responsável por isso. Se eu tivesse incentivado ou permitido tempestuosos debates com as sociedades médicas de Viena sobre a psicanálise, talvez eles tivessem servido para descarregar todas as paixões e dar livre curso a todas as injúrias e ofensas que estavam na língua ou no coração dos nossos adversários. Daí talvez o anátema contra a psicanálise tivesse sido superado e ele agora não fosse mais uma estranha em sua cidade natal. Aliás, o poeta deve estar com a razão quando faz Wallenstein dizer: Doch das Vergeben mir die jener nicht, das ich und ein Spektakel se betrag. A tarefa que estava acima da minha capacidade de fazer ver os adversários da psicanálise suaviter in modo sua injustiça e
arbitrariedade foi realizada com grande habilidade por Breuer, num artigo em 1910, abre aspas, A psicanálise de Freud, uma defesa e algumas observações críticas, fecha aspas. Seria mais do que natural meu elogio a esse trabalho, que faz críticas a ambos os lados. Por isso apresso-me em apontar nele as coisas das quais discordo. Acho que ainda é parcial, ou seja, complacente demais com os defeitos dos inimigos da psicanálise e muito rigoroso com as falhas de seus partidários. Essa característica do artigo talvez explique por que o parecer público de um psiquiatra de tamanha reputação, de capacidade e independência tão indiscutíveis não teve uma influência maior sobre seus colegas. Não deveria surpreender ao autor de Affectivity, ou seja, Afetividade, 1906, que a influência de uma obra seja determinada não pelo peso dos argumentos, mas pelo tom emocional da obra. Outra parte de sua influência, esta sobre os seguidores da psicanálise, foi destruída posteriormente pelo próprio Breuer, quando em 1913 mostrou o lado oposto de sua atitude para com a psicanálise no seu Criticism of the Freudian Theory, ou seja, a crítica da teoria freudiana. Neste artigo, ele abala tanto a estrutura da teoria psicanalítica que nossos adversários devem ter ficado satisfeitos com a ajuda que lhes foi dada por esse defensor da psicanálise. Esses julgamentos contrários de Breuer, entretanto, não se baseiam em novos argumentos ou melhores observações, e sim na insuficiência de seus próprios conhecimentos, a qual ele não mais admite, como fez em suas primeiras obras. Parecia, portanto, que uma perda quase irreparável ameaçava a psicanálise, mas, em sua última publicação, Criticism of My Schizophrenia, não sei como ler essa palavra. Tradução: Críticas ao meu livro de esquizofrenia, 1914. Breuer reúne suas forças em face dos ataques feitos contra ele por haverem introduzido a psicanálise em seu livro sobre esquizofrenia, e faz o que ele próprio denomina de uma afirmação pretensiosa. Abre aspas, mas agora farei uma afirmação pretensiosa. Considero que até o momento as várias escolas de psicanálise contribuíram muito pouco para a explicação da natureza das doenças e sintomas psicogênicos, mas que a psicologia profunda tem algo a oferecer a uma psicologia ainda por nascer, da qual precisam os médicos para poderem compreender seus pacientes e curá-los racionalmente. E creio mesmo que em minha esquizofrenia, schizophrenia, dei um passo ainda que muito pequeno no sentido dessa compreensão. As duas primeiras afirmações, por certo, são corretas, a última talvez errada, fecha aspas. Visto que, por psicologia profunda, ele não quer dizer outra coisa senão psicanálise, podemos, por enquanto, contentar-nos com esse reconhecimento. Subtítulo 3. Mag es zurs an jüngsten Tag ist nur Einfluss gut. 2 anos depois do primeiro congresso privado de psicanálise, realizou-se o segundo, desta vez em Nuremberg, em março de 1910,
No intervalo entre os dois, influenciado em parte pela boa receptividade obtida nos Estados Unidos, pela hostilidade cada vez maior nos países de língua alemã e pelo inesperado apoio da Escola de Zurique, fiz um projeto que, com a ajuda de meu amigo Ferenczi, realizei nesse segundo congresso. O que tinha em mente era organizar o movimento psicanalítico, transferir o seu centro para Zurique e dotá-lo de um chefe que cuidasse de seu futuro. Como esse esquema encontrou muita oposição entre os partidários da psicanálise, apresentarei em detalhes os motivos que me levaram a formulá-lo. Espero que esses motivos me justifiquem, muito embora reconheça que o que fiz não foi, na verdade, muito prudente. Achava que a localização do novo movimento em Viena, longe de servir-lhe de recomendação, muito pelo contrário, o comprometia. Um lugar como Zurique, no coração da Europa, onde um professor universitário havia aberto as portas de sua instituição à psicanálise, parecia-me muito mais promissor. Via também uma segunda desvantagem em minha própria pessoa, sobre a qual era difícil formar uma opinião por causa das manifestações de admiração e de ódio provenientes das diferentes facções. Ou eram comparado a Colombo, Darwin e Klepper, ou taxado de PGP, paralisia geral progressiva. Desejei, portanto, retirar para o segundo plano tanto a mim como a cidade onde nasceu a psicanálise. Além disso, eu já não era jovem, vi que havia uma longa estrada à frente e me oprimia a ideia de que o dever de ser um líder tivesse recaído em mim tão tarde na vida. Sentia, porém, que deveria haver alguém na liderança. Conhecia muito bem as armadilhas que aguardam quem quer que comece a exercer a psicanálise e esperava poder evitá-las, delegando poderes a uma autoridade que estivesse preparada para aconselhar e orientar. Essa posição, que fora de início ocupada por mim, dando o meu acerto de 15 anos de experiência, devia ser agora transferida para um homem mais jovem, que então naturalmente ocuparia meu lugar após a minha morte. Esse homem só poderia ser Jung, uma vez que Breuer era de minha própria geração. Tinha a seu favor dotes excepcionais, as contribuições que já prestara à psicanálise, sua posição independente e a impressão de firme energia que sua personalidade transmitia. Além disso, parecia estar disposto a entrar num bom relacionamento pessoal comigo e, em consideração a mim, a abrir mão de certos preconceitos raciais que alimentara anteriormente. Eu não tinha, na ocasião, a menor ideia de que, apesar de todas essas vantagens, a escolha era a mais infeliz possível. Que eu havia escolhido uma pessoa incapaz de tolerar a autoridade de outrora, mas incapaz ainda de exercê-la ele próprio e cujas energias se voltavam inteiramente para a promoção de seus próprios interesses. Julguei necessário formar uma associação oficial porque temia os abusos a que a psicanálise estaria sujeita logo que se tornasse popular. Deveria haver alguma sede cuja função seria declarar, abre aspas, todas essas tolices nada têm a ver com a análise, isto não é psicanálise, fecha aspas. Nas sessões dos grupos locais que, reunidos, constituíram a Associação Internacional, seria ensinada a prática da psicanálise e seriam preparados médicos cujas atividades recebiam, assim, uma espécie de garantia. Além disso, visto que a ciência oficial lançara um anátema solene contra a psicanálise e tinha declarado um boicote contra médicos e instituições que a praticassem,
Achei que seria conveniente os partidários da psicanálise se reunirem para uma troca de ideias amistosa e para o apoio mútuo. Isso e nada mais foi o que esperava alcançar com a fundação da, abre aspas, Associação Psicanalítica Internacional, fecha aspas, mas tudo leva a crer que era querer demais. Do mesmo modo que os meus adversários iriam descobrir que não era possível lutar contra a corrente do novo movimento. Assim também eu acabaria percebendo que este não seguiria a direção que eu desejava vê-lo seguir. As propostas feitas por Ferenczi em Nuremberg foram adotadas, é verdade. Jung foi eleito presidente e escolheu Haeckelin para seu secretário. Concordou-se quanto à publicação de um boletim que devia ligar a central executiva com os grupos locais. Declarou-se que o objetivo da associação era promover e apoiar a ciência da psicanálise fundada por Freud, tanto como psicologia pura como em sua aplicação à medicina e às ciências mentais, e cultivar o apoio mútuo entre os seus membros para que fossem desenvolvidos todos os esforços no sentido da aquisição e difusão de conhecimentos psicanalíticos. Só o grupo de Viena opôs-se vivamente ao projeto. Adler afirmou com grande agitação temer que se pretendesse exercer a, abre aspas, censura e restrições sobre a liberdade científica, fecha aspas. Finalmente os vienenses cederam depois de se haverem assegurado de que a sede da associação não seria sempre Zurique, e sim o local de residência do presidente, que seria eleito por 2 anos. Nesse congresso, 3 grupos locais foram constituídos, um em Berlim, sob a presidência de Abraham, outro em Zurique, cujo chefe se tornara o presidente de toda a associação, e outro em Viena, cuja direção confiei a Adler. Um 4º grupo, em Budapeste, só pôde ser formado depois. Breuer não participara do congresso por motivo de doença e depois mostrou certa hesitação em fazer parte da associação. Por motivos de ordem geral, deixou-se persuadir depois de uma conversa pessoal comigo, mas logo afastou-se novamente em consequência de discordâncias havidas em Zurique. Isto cortou a ligação entre o grupo de Zurique e a instituição de Burghölzli. Um dos resultados do Congresso de Nuremberg foi a fundação da Zentralblatt für Psychoanalyse, ou seja, Revista Central de Psicanálise, para a qual se uniram Adler e Steckel. O propósito original era claramente representar a oposição. Tinha como objetivo reconquistar para Viena a hegemonia ameaçada pela eleição de Jung, mas, quando os 2 fundadores da revista, em meio às dificuldades de encontrar um editor, me garantiram suas intenções pacíficas e, como prova de sua sinceridade, me deram direito de veto, aceitei a direção da mesma e trabalhei com energia para o novo órgão, havendo o seu primeiro número aparecido em setembro de 1910. Prosseguirei agora com a história dos congressos psicanalíticos. O 3º congresso realizou-se em setembro de 1911 em Weimar e foi ainda mais bem-sucedido do que os anteriores quanto à atmosfera geral e ao interesse científico. J.J. Putnam, que estava presente nessa ocasião, declarou depois nos Estados Unidos o grande prazer que a reunião lhe proporcionou.
e externou seu respeito pela atitude mental dos participantes, citando algumas palavras que disseram: eu havia empregado com referência a eles, abre aspas, aprenderam a suportar um pouco de verdade, fecha aspas, Putnam, 1912. De fato, ninguém que já houvesse comparecido a outros congressos científicos poderia deixar de levar a uma impressão favorável da Associação Psicanalítica. Eu próprio tinha presidido os 2 primeiros congressos e permitir a cada orador tempo suficiente para expor seu trabalho, deixando que os debates se processassem depois em caráter particular entre os membros. Jung, como presidente, assumiu a direção em Weimar e voltou a adotar debates formais depois de cada trabalho, o que, entretanto, não trouxe nenhum problema. Mas as coisas se passaram de forma bem diferente no 4º Congresso, realizado em Munique 2 anos depois. Em setembro de 1913, todos os que a ele estiveram presentes ainda o trazem bem vivo na memória. Foi dirigido por Jung de maneira desagradável e incorreta. Os oradores tiveram seu tempo de exposição limitado e os debates sufocaram os trabalhos apresentados. Por uma infeliz coincidência, aconteceu que aquele gênio do mal, Roche, se instalara no mesmo prédio onde se realizavam as sessões. Diante do comportamento dos analistas, Roche não deve ter tido dificuldade em perceber quanto se enganara ao descrevê-los como membros de uma seita fanática que obedeciam cegamente ao seu líder. Os debates cansativos e nada construtivos terminaram com a reeleição de Jung para a presidência da Associação Psicanalítica Internacional, que ele aceitou, embora 2/5 dos presentes lhe negassem apoio. Dispersamo-nos sem nenhuma vontade de nos reunirmos outra vez. Mais ou menos na época desse congresso, o estado da Associação Psicanalítica Internacional era o seguinte: os grupos locais de Viena, Berlim e Zurique já estavam formados desde o Congresso de Nuremberg, em 1910. Em maio de 1911, surgiu o grupo de Munique, sob a presidência do Dr. L. Seif, ou Seif, S-E-I-F. No mesmo ano, formou-se o primeiro grupo local norte-americano sob a presidência de Brill, com o nome de The New York Psychoanalytic Society. No Congresso de Weimar, foi autorizada a fundação de um segundo grupo norte-americano, que começou a funcionar no ano seguinte, sob a denominação de The American Psychoanalytic Association, e compreendia membros do Canadá e de todos os Estados Unidos. Putnam foi eleito presidente e Ernest Jones secretário. Pouco antes do Congresso de Munique de 1913, formou-se o Grupo Local de Budapeste, sob a presidência de Ferenczi. Logo depois, foi constituído o primeiro grupo inglês por Ernest Jones, que havia retornado a Londres. O quadro social desses grupos locais, 8 ao todo, não pôde naturalmente servir de base para calcular-se o número de estudantes e adeptos não organizados da psicanálise. É necessário também dizer algumas palavras sobre o desenvolvimento dos periódicos a serviço da psicanálise. O primeiro deles foi uma série de monografias intitulada Schriften zur Angewandten Seelenkunde, ou seja, artigos sobre ciência mental aplicada, que apareceram irregularmente desde 1907 e agora está aí o número de 15 exemplares. O editor pretendia começar com Heller em Viena e depois
F. Deutsche incluem obras de Freud, Haeckel, Jung, Abraham, Henke, Sarger, Pfister, Max Graf, Jonas, Stroffer e von Helmuth. Com a fundação da revista Imago, esse gênero de publicação perdeu parte de sua importância. Após a reunião de Salzburg, em 1908, fundou-se o Jahrbuch für Psychoanalytische und Psychopathologische Forschungen, ou seja, Anuário de Pesquisas Psicanalíticas e Psicológicas, o qual veio a lume durante 5 anos sob a diretoria de Jung e que agora ressurgiu com 2 novos redatores e com ligeira alteração no título. Passou a chamar-se Jahrbuch der Psychoanalyse, ou seja, Anuário de Psicanálise. Não mais se destina a ser, como foi em anos recentes, um simples repositório para publicação de obras autônomas. Em vez disso, seus editores se empenharão em cumprir a finalidade de registrar todos os trabalhos realizados e todos os progressos alcançados no campo da psicanálise. A Zentralblatt für Psychoanalyse, que, como já disse, foi lançada por Adler e Steckel após a fundação da Associação Psicanalítica Internacional em Nuremberg, 1910. Teve uma existência breve e tumultuada. Já no 10º número do primeiro volume, julho de 1911, apareceu um aviso na página de frontispício, comunicando que, por motivo de divergências científicas de opinião com o diretor, o Dr. Alfred Adler resolvera afastar-se voluntariamente da editoria. Depois disso, o Dr. Steckel continuou o único redator. A partir do verão de 1911, no Congresso de Weimar, setembro de 1911, a Zentralblatt foi elevada à posição de órgão oficial da Associação Internacional e passou a ser remetida a todos os sócios mediante um aumento da contribuição anual. A partir do 3º número do 2º volume, Inverno, entre colchetes, dezembro 1912, Steckel tornou-se o único responsável pelo seu conteúdo. Seu comportamento, do qual é impossível publicar um relato, me obrigou a exonerar-me de sua direção e a criar às pressas um novo órgão para a psicanálise, a International ou Internationale Zeitschrift für Ärztliche Psychoanalyse, ou seja, Revista Internacional de Psicanálise Médica. Os esforços conjuntos de quase todos os nossos colaboradores e de Hugo Heller, o novo editor, resultaram no surgimento do primeiro número em janeiro de 1913, havendo logo tomado o lugar da Zentralblatt como órgão oficial da Associação Psicanalítica Internacional. Enquanto isso, no início de 1912, um novo periódico, Imago, publicado por Heller, destinado exclusivamente à aplicação da psicanálise às ciências mentais, foi fundada pelo Dr. Hans Sachs e pelo Dr. Otto Henke. Imago encontra-se agora na metade de seu 3º volume, sendo lida com interesse por um número sempre crescente de assinantes, alguns deles com pouca ligação com a análise médica. Afora essas
4 publicações periódicas, Schriften zur Angewandten Seelenkunde, Jahrbuch, Zeitschrift e Imago, outros periódicos alemães e estrangeiros publicam trabalhos que merecem um lugar na literatura psicanalítica. The Journal of Abnormal Psychology, dirigido por Morton Prince, costuma publicar tantas e tão boas contribuições analíticas que deve ser considerado como principal representante da literatura analítica nos Estados Unidos. No inverno de 1913, White e Jelliffe, em Nova York, lançaram um novo periódico, The Psychoanalytic Review, dedicado exclusivamente à psicanálise, sem dúvida, levando em conta o fato de que, para a maioria dos médicos americanos interessados na psicanálise, a língua alemã é um obstáculo. Devo agora mencionar 2 deserções que houve entre os partidários da psicanálise. A primeira ocorreu entre a fundação da associação em 1910 e o Congresso de Weimar em 1911. A segunda verificou-se após esse congresso e evidenciou-se em Munique em 1913. O desapontamento que me causaram talvez tivesse sido evitado se eu tivesse prestado mais atenção às reações de pacientes sob tratamento analítico. Sabia muito bem, naturalmente, que qualquer pessoa, ao primeiro contato com as realidades desagradáveis da análise, pode reagir fugindo. Eu próprio sempre havia sustentado que na compreensão da análise cada indivíduo é limitado por suas próprias repressões, ou antes pelas resistências que a sustentam, de modo que não pode ir além de um certo ponto em sua relação com a análise, mas eu não esperava que alguém que houvesse alcançado certa profundidade na compreensão da análise pudesse renunciar a essa compreensão e perdê-la. E, no entanto, a experiência cotidiana com pacientes havia demonstrado que a rejeição total do conhecimento analítico pode ocorrer sempre que surge uma resistência especialmente forte em qualquer profundidade da mente. Às vezes conseguimos, depois de muito trabalho, fazer com que um paciente aprenda algumas partes do conhecimento analítico e possa lidar com elas como posses suas, e mesmo assim podemos vê-lo sob o domínio da própria resistência seguinte, lançar tudo o que aprendeu às urtigas e ficar na defensiva, como fez nos dias em que era um principiante despreocupado. Tive de aprender que a mesmíssima coisa pode acontecer tanto com psicanalistas como com pacientes em análise. Não constitui tarefa fácil nem invejável escrever a história dessas 2 deserções, em parte porque estou desprovido de qualquer motivo pessoal forte para fazê-lo. Não esperava gratidão, nem sou particularmente vingativo, e em parte porque sei que agindo assim ficarei ao sabor das ofensas de meus adversários. Nada escrupulosos, e vou oferecer aos inimigos da psicanálise o espetáculo que eles tão ardentemente desejam, abre aspas, os psicanalistas se degladiando entre si, fecha aspas. Depois de tanto autodomínio para não entrar em choque com adversários fora da análise, vejo-me agora forçado a pegar em armas contra os meus ex-seguidores, ou pessoas que ainda denominam a si próprias de seguidores. Não tenho escolha, porém. Se ficasse calado, seria por indolência ou covardia, e o silêncio seria mais prejudicial à psicanálise do que uma exposição franca dos danos já causados. Quem quer que tenha acompanhado o desenvolvimento de outros movimentos científicos sabe que as mesmas convulsões e divergências ocorrem neles com frequência. Pode ser que se tenham preocupado mais em ocultá-los, mas a
psicanálise, que repudia tantas ideias convencionais também nessa questão, é mais honesta. Outro problema muito sério é que não posso abster-me inteiramente de utilizar os conhecimentos psicanalíticos no exame desses dois movimentos de oposição. A análise, entretanto, não se presta a uso polêmico, pressupõe o consentimento da pessoa que está sendo analisada e uma situação na qual existam um superior e um subordinado. Daí, quem quer que empreenda uma análise com fins polêmicos pode esperar que a pessoa analisada utilize, por sua vez, a análise contra ela, de modo que a discussão atingirá um ponto que exclui inteiramente a possibilidade de convencer qualquer outra pessoa imparcial. Restringirei, portanto, ao mínimo o uso do conhecimento analítico e, com ele, a indiscrição e a agressividade contra meus adversários. Devo também ressaltar que não estou me baseando nesse terreno para nenhuma crítica de caráter científico. Não estou interessado na verdade que possa estar contida nas teorias que venho rejeitando, nem tentarei refutá-las. Deixarei essa tarefa a outros trabalhadores qualificados no campo da psicanálise, tendo sido ela, na verdade, já em parte realizada. Desejo apenas mostrar que essas teorias contrariam os princípios fundamentais da psicanálise e em que pontos os contrariam, e que, por essa razão, não devem ser conhecidas pelo nome de psicanálise. Assim, vou me valer da psicanálise apenas para explicar como essas divergências dela podem surgir entre os analistas. Entretanto, quando toco os pontos nos quais as divergências ocorreram, não posso deixar de defender os justos direitos da psicanálise, com algumas observações de natureza puramente crítica. A primeira tarefa com que se defrontou a psicanálise foi a de explicar as neuroses. Utilizou a resistência e a transferência como pontos de partida e, levando em consideração a amnésia, explicou os três fatos com as teorias da repressão, das forças sexuais motivadoras da neurose e do inconsciente. A psicanálise jamais pretendeu oferecer uma teoria completa da atividade mental humana em geral, mas esperava apenas que o que ela oferecia pudesse ser aplicado para suplementar e corrigir o conhecimento adquirido por outros meios. A teoria de Adler, entretanto, vai muito além disso, procurando de um só golpe explicar o comportamento e o caráter dos seres humanos, bem como de suas doenças neuróticas e psicóticas. Na realidade, presta-se mais a qualquer outro campo do que ao da neurose, embora por motivos ligados à história do seu desenvolvimento ainda situe isso no primeiro plano. Por muitos anos tive oportunidade de estudar o Dr. Adler e jamais me recusei a reconhecer sua rara capacidade associada a uma inclinação particularmente especulativa. Como exemplo da perseguição a que ele afirma, eu submeti, posso lembrar do fato de ter-lhe passado a liderança do grupo de Viena após a fundação da associação. Só depois de insistentes reclamações feitas por todos os membros da sociedade é que me deixei persuadir a ocupar novamente a presidência nas suas reuniões científicas. Quando percebi quão pouco dotado era Adler para o julgamento de material inconsciente, mudei minha opinião para uma esperança de que ele conseguisse descobrir as ligações da psicanálise com a psicologia e com os fundamentos biológicos do processo instintivo. Esperança justificada em certo sentido pelo seu valioso trabalho sobre a inferioridade dos órgãos
e ele, na verdade, realizou algo nesse gênero, mas seu trabalho transmite uma impressão, entre aspas, como se, para empregar seu próprio jargão, destinado a provar que a psicanálise estava errada em tudo e que atribuíra tanta importância às forças sexuais motivadoras por causa de sua facilidade em acreditar nas afirmações dos neuróticos. Posso até falar publicamente da motivação de ordem pessoal do seu trabalho, desde que ele próprio a anunciou na presença de um pequeno círculo de membros do grupo de Viena. Abre aspas. O senhor pensa que é um grande prazer para mim ficar a vida inteira à sua sombra? Fecha aspas. Naturalmente, não acho nada condenável que um homem mais jovem admita francamente sua ambição, o que já era evidente ser um dos incentivos do seu trabalho, mas mesmo uma pessoa dominada por um motivo desses deve saber evitar ser o que os ingleses, com seu requintado tato social, chamam de unfair ou unfair, desleal, que em alemão só pode ser dito com uma palavra muito grosseira. Quão pouco Adler foi bem sucedido nisso é indicado pela profusão de mesquinhas explosões de malevolência que desfiguram suas obras e pelos indícios que refletem um anseio desenfreado de prioridade. Na Sociedade Psicanalítica de Viena, ouvimo-lo uma vez reivindicar para si a prioridade do conceito da unidade das neuroses e do ponto de vista dinâmico delas. Isso foi para mim uma grande surpresa, pois sempre pensei que esses dois princípios tivessem sido por mim enunciados antes de ter conhecido Adler. Essa luta de Adler por um lugar ao sol teve, no entanto, um resultado que está destinado a ser benéfico à psicanálise, quando divergências científicas inconciliáveis me obrigaram a fazer Adler admitir-se na direção de Zentralblatt. Ele abandonou também a Sociedade de Viena e fundou uma nova que de início teve o nome curioso de Sociedade de Psicanálise Livre, Verein für freie Psychoanalyse. Mas pessoas de fora que não estão ligadas à psicanálise são tão incapazes de perceber as diferenças entre os pontos de vista de dois psicanalistas quanto os europeus de fazer distinção entre as caras de dois chineses. A psicanálise livre permaneceu à sombra da psicanálise oficial ortodoxa e foi tratada simplesmente como um apêndice dela. Adler, então, tomou uma atitude pela qual lhe somos gratos, cortou todas as ligações com a psicanálise e deu à sua teoria o nome de psicologia individual. Há bastante espaço nesse mundo de Deus e todos têm o direito de perambular nele sem serem impedidos, mas não é conveniente que pessoas que deixaram de se compreender e que se tornaram incompatíveis permaneçam sob o mesmo teto. A psicologia individual de Adler é agora uma das numerosas escolas de psicologia contrárias à psicanálise, e o seu ulterior desenvolvimento já não nos diz respeito. A teoria adleriana foi, desde o começo, um sistema que a psicanálise teve o cuidado de evitar vir a ser. É também um exemplo notável de revisão secundária, tal como ocorre, por exemplo, no processo ao qual o pensamento desperto submete o material dos sonhos. No caso de Adler, substitui-se o material dos sonhos pelo novo material obtido através de estudos psicanalíticos. Este é então encarado puramente
do ponto de vista do ego, reduzido a categorias com as quais o ego está familiarizado, traduzido, distorcido, e exatamente como acontece na formação dos sonhos, mal compreendido. Além disso, a teoria adleriana caracteriza-se menos pelo que afirma do que pelo que nega, de modo que consiste em 3 espécies de elementos de valor bem desigual. Contribuições úteis à psicologia do ego, traduções supérfluas, porém admissíveis dos fatos analíticos para o novo jargão, e distorções e inversões desses fatos quando não obedecem às exigências do ego. Os elementos do primeiro tipo nunca foram ignorados pela psicanálise, embora não merecessem dela nenhuma atenção especial. Estava mais interessada em demonstrar que toda tendência do ego encerra componentes libidinais. A teoria adleriana dá ênfase à contrapartida disso, ou seja, o constituinte egoístico dos impulsos instintivos da libido. Isso teria sido uma aquisição apreciável se Adler não tivesse utilizado essa observação em todas as ocasiões para negar os impulsos libidinais em favor de seus componentes instintivos egoísticos. Sua teoria se comporta como todo paciente e como nosso pensamento consciente, ou seja, faz uso de uma racionalização, como Jonas, 1908, a denominou, para ocultar o motivo inconsciente. Adler é tão coerente nisso que chega a considerar que a força motivadora mais poderosa no ato sexual é a intenção do homem de afirmar-se como senhor da mulher, de estar por cima. Não sei se ele expressou essas ideias monstruosas em suas obras. A psicanálise cedo reconheceu que todo sintoma neurótico deve sua possibilidade de existência a uma transação. Todo sintoma deve, portanto, de alguma forma, obedecer às exigências do ego, o qual manipula a repressão. Deve oferecer alguma vantagem, ter alguma aplicação proveitosa, ou haveria de ter o mesmo destino que o próprio impulso instintivo original que foi desviado. A expressão vantagem da doença levou isso em conta. É até justificável que se queira fazer distinção entre a vantagem primária do ego, que deve estar atuante na ocasião da gênese do sintoma, e uma parte secundária que sobrevém, ligada a outras finalidades do ego, a fim de que o sintoma persista. De há muito se sabe que a eliminação dessa vantagem da doença, ou seja, desaparecimento em consequência da modificação de circunstâncias externas reais, constitui um dos mecanismos da cura de um sintoma. Na doutrina adleriana, a ênfase principal recai sobre essas ligações facilmente
verificáveis e claramente inteligíveis, enquanto se menospreza inteiramente o fato de que em inúmeras ocasiões o ego está apenas transformando em virtude a necessidade de submeter-se por causa de sua utilidade ao sintoma muito desagradável que lhe é imposto. Por exemplo, ao aceitar a ansiedade como um meio de segurança, o ego está aí desempenhando o papel ridículo de um palhaço de circo que, pelos gestos, tenta convencer a plateia de que toda mudança no picadeiro está sendo executada por ordem sua, mas só as crianças se deixam enganar por ele. A psicanálise vê-se obrigada a apoiar o segundo constituinte da teoria de Adler, como o faria a algo seu que aquele autor extraiu de fontes abertas a todos durante 10 anos de trabalho em comum, e que agora rotulou como descoberta sua, através de uma simples mudança de nomenclatura. Eu mesmo considero, abre aspas, reasseguramento, entre colchetes, Sicherung, fecha aspas, por exemplo, um termo melhor do que, abre aspas, medida protetora, Schutzmaßregel, fecha aspas, empregado por mim, mas não posso descobrir nenhuma diferença no significado de ambos. Além disso, encontramos um grande número de características familiares nas proposições de Adler, quando ele restaura termos mais antigos como fantasiado e fantasia no lugar de fingido, entre colchetes, fingert, e fictício e ficção. A psicanálise insistiria que esses termos são idênticos, mesmo se o seu autor não houvesse tomado parte em nosso trabalho comum por um período de muitos anos. A terceira parte da teoria adleriana, as interpretações deturpadas e as distorções dos fatos desagradáveis revelados pela análise são o que separa definitivamente a psicologia individual, como agora deve ser denominada, da psicanálise. Como sabemos, o princípio do sistema de Adler é que o propósito de autoafirmação do indivíduo, sua vontade de poder, é o que, sob a forma de um protesto masculino, desempenha papel predominante na sua conduta, na formação do caráter e na neurose. Entretanto, esse protesto masculino, a força motivadora adleriana, nada mais é senão a repressão desligada do seu mecanismo psicológico e, além do mais, sexualizada, o que está bem pouco de acordo com a tão apregoada expulsão da sexualidade do seu lugar na vida mental. O protesto masculino, sem dúvida, existe, mas se for transformado na única força motivadora da vida mental, estamos menosprezando os fatos observados, como se abandonássemos um trampolim depois de o havermos utilizado para o salto.
consideremos uma das situações fundamentais em que se sente desejo na infância, a de uma criança que observa o ato sexual entre adultos. A análise demonstra, no caso de pessoas cuja vida o médico estudará depois, que nesses momentos dois impulsos se apoderam do espectador imaturo. Nos meninos, um é o impulso de colocar-se no lugar do homem ativo e o outro, a contracorrente, é o impulso de identificar-se com a mulher passiva. O conflito entre esses dois impulsos esgota as possibilidades de prazer da situação. Somente o primeiro pode ser classificado como protesto masculino. Se quisermos dar um sentido a esse conceito, o segundo, entretanto, cujo curso ulterior Adler não leva na devida consideração ou desconhece inteiramente, é o que se tornará mais importante na neurose subsequente. Adler foi absorvido de tal forma pela estreiteza ciumenta do ego que leva em conta apenas os impulsos instintivos agradáveis ao ego e por ele estimulados. A situação neurótica na qual os impulsos se opõem ao ego é precisamente aquela que fica além do horizonte de Adler. É em relação à tentativa que a psicanálise tornou necessária de correlacionar o princípio fundamental de sua teoria com a vida mental das crianças, que Adler apresenta os desvios mais sérios da observação real e a confusão mais fundamental de seus conceitos. Os significados biológico, social e psicológico de masculino e feminino estão aqui irremediavelmente confundidos. É impossível e negado pela observação que uma criança, quer do sexo masculino, quer feminino, baseie seu plano de vida numa depreciação original do sexo feminino e faça do desejo de ser um homem verdadeiro sua diretriz. Para começar, as crianças não fazem nenhuma ideia da importância da distinção entre os sexos, pelo contrário, partem da suposição de que ambos possuem o mesmo órgão genital, o masculino. Não iniciam suas pesquisas sexuais com o problema da distinção entre os sexos, e a depreciação social das mulheres lhes é completamente estranha. Há mulheres em cuja neurose o desejo de ser homem não desempenhou nenhum papel. O que houve de protesto masculino pode-se facilmente remontar a uma perturbação do narcisismo primário, devido a ameaças de castração, ou as primeiras coerções das atividades sexuais. Todas as controvérsias sobre a psicogênese das neuroses terminarão sempre por ser resolvidas no campo das neuroses da infância. A dissecção cuidadosa de uma neurose na mais tenra infância põe termo a todos os equívocos sobre a etiologia das neuroses e a todas as dúvidas sobre o papel
que os instintos sexuais nela desempenham. Eis porque em sua crítica ao trabalho de Jung, abre aspas, conflitos na mente da criança, fecha aspas, 1910, Adler, 1911, foi obrigado a recorrer ao argumento de que os fatos do caso haviam sido ordenados unilateralmente, abre aspas, sem dúvida pelo pai, fecha aspas, da criança. Não me estenderei mais sobre o aspecto biológico da teoria adleriana, nem discutirei se é a inferioridade do órgão real ou o sentimento subjetivo do mesmo. Não se sabe qual que pode, na verdade, servir de fundamento ao sistema de Adler. Limitar-me-ei a comentar de passagem que, se fosse assim, a neurose seria um subproduto de toda espécie de decrepitude física, ao passo que a observação mostra que uma grande maioria de pessoas feias, deformadas, aleijadas e infelizes deixam de reagir a seus defeitos através da neurose. Tampouco abordarei a interessante afirmação segundo a qual a inferioridade deve ser remontada ao sentimento de ser uma criança, que revela o disfarce sob o qual o fator do infantilismo a que a psicanálise deu tanta ênfase reaparece na psicologia individual. Por outro lado, devo frisar como todas as aquisições psicológicas da psicanálise foram jogadas fora por Adler. Em seu livro Über den nervosen Charakter, 1912, o inconsciente ainda aparece como uma peculiaridade psicológica, sem, entretanto, qualquer relação com seu sistema. Posteriormente, ele declarou repetidas vezes que é uma questão indiferente para ele se é uma ideia se uma ideia é consciente ou inconsciente. Para começar, Adler nunca deu o menor sinal de ter compreendido o que é a repressão. No resumo de um trabalho lido por ele na Sociedade de Viena, fevereiro de 1911, escreveu que se deve ressaltar que, num caso específico, ficou demonstrado que o paciente nunca havia reprimido sua libido, mas vinha continuamente reassegurando-se dela. Pouco depois, num debate na Sociedade de Viena, disse, abre aspas, se perguntarmos de onde vem a repressão, nos respondem da civilização, mas se perguntarmos depois de onde vem a civilização, nos dizem da repressão. Como vem, é simplesmente um jogo de palavras, fecha aspas, uma parte mínima da agudeza e engenhosidade que Adler usou para desmascarar os dispositivos defensivos do caráter nervoso teria sido suficiente para indicar-lhe a saída desse argumento capcioso. O que se quer dizer é simplesmente que a civilização se baseia nas repressões efetuadas por gerações anteriores e que se exige de cada nova geração que mantenha essa civilização efetuando as mesmas repressões. Certa vez ouvi falar de uma criança que julgava que as pessoas zombavam dela.
e começou a chorar, porque quando perguntou de onde vêm os ovos, disseram-lhe que das galinhas. E quando perguntou novamente de onde vinham as galinhas, responderam-lhe dos ovos. Mas não estavam fazendo um jogo de palavras, pelo contrário, estavam dizendo-lhe a verdade. Tudo o que Adler tem a dizer sobre sonhos, a pedra de toque da psicanálise, é igualmente vazio e destituído de sentido. Inicialmente, ele considerava os sonhos como um desvio da linha feminina para a masculina, o que é simplesmente uma tradução da teoria da realização de desejos dos sonhos para a linguagem do, abre aspas, protesto masculino, fecha aspas. Depois descobriu que a essência dos sonhos está em permitir que os homens realizem conscientemente o que lhes é negado conscientemente. Cabe também a Adler, 1911, o mérito da prioridade no confundir sonhos com pensamentos oníricos latentes, confusão na qual se baseia a descoberta de sua tendência prospectiva. Maeder, 1912, seguiu-lhe o exemplo em relação a isso posteriormente. Aqui se menospreza totalmente o fato de que toda interpretação de um sonho, que é incompreensível em sua forma manifesta, se baseia precisamente no próprio método de interpretação de sonhos, cujas premissas e conclusões são objeto de controvérsia. No tocante à resistência, Adler nos informa que ela serve à finalidade de pôr um vigor à oposição do paciente ao médico. Está escrito de pôr um vigor, mas eu acredito que seja de opor-se com vigor. Isso, por certo, é verdade. Vale tanto quanto dizer que ela serve à finalidade da resistência. De onde provém, contudo, ou como acontece que suas manifestações fiquem à disposição do paciente, não é objeto de ulterior indagação, como sendo de nenhum interesse para o ego. O mecanismo pormenorizado dos sintomas e manifestações de doenças, a explicação da múltipla variedade dessas doenças e suas formas de expressão são negligenciados in toto, pois tudo é igualmente posto a serviço do protesto masculino, da autoafirmação e do enaltecimento da personalidade. O sistema está completo, produzi-lo custou enorme volume de trabalho de reformulação, de interpretação, ao passo que ele próprio não forneceu uma única observação nova. Creio ter deixado claro que ele nada tem que ver com a psicanálise. A visão da vida refletida no sistema adleriano fundamenta-se exclusivamente no instinto agressivo. Nele não há lugar para o amor. Talvez nos surpreenda que essa Weltanschauung tão melancólica tenha merecido alguma atenção. Mas não devemos esquecer que os seres humanos, vergados sob o fardo de suas necessidades sexuais, estão prontos a aceitar qualquer coisa se pelo menos a superação da sexualidade lhes for oferecida como isca. A deserção de Adler ocorreu antes do Congresso de Weimar, em 1911,
Depois dessa data teve início a dos suíços. Os primeiros sinais dela, o que é bastante curioso, foram certas observações de Haeckel em uns artigos populares apreciados em publicações suíças, de modo que o grande público soube, antes do que aqueles mais intimamente ligados ao assunto, que a psicanálise havia superado alguns erros lamentáveis que anteriormente haviam desacreditado. Em 1912, Jung vangloriou-se numa carta procedente dos Estados Unidos de que suas modificações da psicanálise haviam vencido as resistências de muitas pessoas que até então não queriam nada com ela. Repliquei que aquilo não constituía nenhum motivo de vanglória e que quanto mais ele sacrificasse as verdades da psicanálise conquistadas arduamente, mais veria as resistências desaparecendo. Essa modificação, da qual os suíços tanto se orgulharam, mais uma vez nada mais era do que impelir para o segundo plano o fator sexual na teoria psicanalítica. Confesso que desde o começo considerei esse avanço como um ajustamento muito exagerado às exigências da realidade. Esses dois movimentos de afastamento da psicanálise que eu agora devo comparar um com o outro assinalam outro ponto em comum. Ambos cortejam uma opinião favorável mediante a formulação de certas ideias elevadas que encaram as coisas, por assim dizer, subspecie aeternitatis. Em Adler, esse papel é desempenhado pela relatividade de todo conhecimento e pelo direito da personalidade de basear uma interpretação artificial nos dados de conhecimento de acordo com o gosto individual. Em Jung, faz-se apelo ao direito histórico da juventude de romper os grilhões com os quais a tirania dos mais velhos e seus pontos de vista tacanhos procuram aprisioná-la. Algumas palavras devem ser dedicadas ao esclarecimento da falácia dessas ideias. A relatividade do nosso conhecimento é uma consideração que pode ser formulada contra todas as outras ciências, do mesmo modo que contra a psicanálise. Origina-se de conhecidas correntes reacionárias do pensamento atual, hostis à ciência, e pretende o surgimento de uma superioridade a que ninguém pode aspirar. Nenhum de nós pode adivinhar qual será o julgamento final da humanidade sobre nossos esforços teóricos. Existem exemplos em que a rejeição das 3 primeiras gerações foi corrigida pela seguinte e transformada em reconhecimento, depois de se ter ouvido com cuidado a voz da autocrítica e de haver prestado certa atenção às críticas dos adversários, não resta mais nada a fazer senão sustentar com todas as forças as próprias convicções baseadas na experiência. A pessoa deve contentar-se em agir com o máximo de honestidade, não devendo assumir o papel de juiz, reservado ao futuro remoto. Dar ênfase a opiniões pessoais arbitrárias em assuntos científicos é mau.
constitui claramente uma tentativa de questionar o direito da psicanálise de ser considerada uma ciência. Aliás, depois de já ter sido esse valor depreciado pelo que foi dito antes sobre a natureza relativa de todo conhecimento, quem quer que dê grande valor ao pensamento científico procurará antes todos os meios e métodos possíveis para limitar o fator predileções pessoais fantasiosas tanto quanto possível, onde quer que ele desempenhe papel grande demais. Além disso, vale a pena lembrar que não tem cabimento o excessivo zelo em defendermos a nós mesmos. Esses argumentos de Adler não têm intenção séria, destinam-se apenas a ser utilizados contra seus adversários. Não se referem às suas próprias teorias, nem impediram seus seguidores de aclamá-lo como o Messias, para cujo advento a humanidade ansiosa foi preparada por grande número de precursores. O Messias certamente não é nenhum fenômeno relativo. O argumento ad captandum benevolentiam de Jung repousa na suposição demasiado otimista de que o progresso da raça humana, da civilização e do conhecimento sempre seguiu uma linha ininterrupta, como se não tivesse havido períodos de decadência, reações e restaurações após cada revolução, e gerações não tivessem dado um passo para trás e abandonado as vantagens de seus antecessores. Sua abordagem do ponto de vista das massas, sua renúncia a uma inovação que foi mal recebida, tornaram a priori pouco provável que a versão junguiana da psicanálise possa, com justiça, pretender ser uma atitude jovem de liberação. Afinal de contas, não é a idade do autor que decide isso, mas o caráter da ação. Dos dois movimentos em discussão, o de Adler é sem dúvida alguma o mais importante, embora radicalmente falso. Apresenta consistência e coerência. Além disso, se baseia, apesar de tudo, numa teoria dos instintos. A modificação de Jung, por outro lado, afrouxa a conexão dos fenômenos com a vida instintiva. E, além disso, conforme seus críticos, por exemplo, Abraham, Ferenczi e Jonas ressaltaram, é tão obscura, ininteligível e confusa a ponto de se tornar difícil assumir uma posição em relação a ela. Quando se pensa que se entendeu alguma coisa, pode-se ficar preparado para ouvir dizer que não se entendeu e não se pode saber como tirar uma conclusão correta. Tudo é formulado de uma maneira particularmente vacilante, ora como uma divergência sutil que não justifica o escarcéu que se fez em torno dela. Jung ora como uma nova mensagem de salvação que irá iniciar uma nova era para a psicanálise e, mais ainda, uma nova Weltanschauung para todos. Quando se pensa nas várias incoerências reveladas em diversos pronunciamentos públicos e privados feitos pelo movimento junguiano, somos levados a perguntar quanto disso se deve à falta de clareza e quanto à falta de sinceridade. Deve-se admitir, contudo, que os expoentes da nova teoria se encontram numa posição difícil.
combatem agora coisas que anteriormente defendiam e fazem, além disso, não baseados em novas observações que lhes poderiam ter ensinado algo mais, mas em consequência de novas interpretações que fazem com que as coisas que veem lhes pareçam diferentes do que viam antes. Por esse motivo, não estão dispostos a abrir mão da ligação com a psicanálise como representantes da qual se tornaram conhecidos perante o mundo e preferem anunciar que a psicanálise mudou. No Congresso de Munique, achei necessário esclarecer essa confusão e o fiz declarando que não reconhecia as inovações dos suíços como continuações legítimas e desenvolvimentos ulteriores da psicanálise que se originou comigo. Críticos alheios ao movimento psicanalítico, como Furtwängler, já haviam observado isso antes, e Abraham tem razão em dizer que Jung se afastou inteiramente da psicanálise. É claro que sou perfeitamente capaz de admitir que cada um tem o direito de pensar e escrever o que quiser, mas não tem o direito de apresentá-lo como uma coisa que não é. Da mesma forma que a investigação de Adler trouxe algo de novo à psicanálise, uma contribuição à psicologia do ego, e cobrou por esse presente um preço demasiado alto, jogando fora todas as teorias fundamentais da análise. Assim também Jung e seus seguidores prepararam o caminho para sua luta contra a psicanálise, presenteando-a com uma nova aquisição. Investigaram em detalhes, como Pfister fizera antes deles, o caminho através do qual o material das ideias sexuais pertencentes ao complexo de família e a escolha de objeto incestuoso é utilizado na representação dos interesses éticos e religiosos mais elevados do homem, isto é, aclarando assim um importante exemplo de sublimação das forças eróticas instintivas e de sua transformação em tendências que não podem mais ser chamadas de eróticas. Isso concordava perfeitamente com todas as expectativas da psicanálise e poderia harmonizar-se muito bem com a ideia segundo a qual nos sonhos e neuroses uma dissolução regressiva dessa sublimação, como de todas as outras, se torna visível. Mas o mundo inteiro teria protestado indignado contra a sexualização da ética e da religião. Pelo menos dessa vez não consigo deixar de pensar, teologicamente, concluir que esses descobridores não tinham condições de enfrentar essa tormenta de indignação, talvez mesmo presente no íntimo deles próprios. A pré-história teológica de tantos suíços não explica sua atitude para com a psicanálise mais do que a pré-história socialista de Adler explica o desenvolvimento de sua psicologia. Isso nos faz lembrar a famosa história de Mark Twain sobre as coisas que aconteceram a seu relógio e suas palavras conclusivas, abre aspas, e ele ficava imaginando que fim tinha levado os funileiros e armeiros e sapateiros e ferreiros fracassados, mas ninguém sabia dizer, fecha aspas. Suponhamos, para fazer uma comparação, que num determinado grupo social vive um parvenu, ou seja, aventureiro, que se vangloria de ser descendente de uma família nobre que reside em outro lugar,
Um dia se descobre que seus pais moravam na vizinhança e são pessoas muito modestas. Só há uma maneira de contornar essa dificuldade e ele se agarra a ela. Já não pode repudiar os pais, mas insiste em que são de linhagem nobre e que simplesmente perderam sua posição social no mundo, e consegue uma árvore genealógica de alguma fonte oficial complacente. Parece-me que os suíços foram obrigados a se comportar da mesma maneira. Se não se permitiu que a ética e a religião fossem sexualizadas porque tinham de ser algo de origem mais elevada, e se não o bastante as ideias nelas contidas pareciam ter-se inegavelmente originado do complexo de Édipo e do complexo familiar, só podia haver uma saída: que esses complexos não tenham o sentido que apresentam, mas contenham um elevado sentido anagógico, como Silberer o denomina, que tenham tornado possível o seu emprego nas abstratas sequências de pensamento da ética e do misticismo religioso. Não será surpresa para mim ouvir dizer novamente que não compreendi a substância e objetivo da teoria neozuriquiana, mas o que me interessa é protestar antecipadamente contra pontos de vista contrários às minhas teorias, que possam ser encontrados nas publicações daquela escola, sendo atribuídos a mim e não a eles. Não vejo outro meio de tornar inteligível a mim próprio o conjunto de inovações de Jung e de apreender todas as suas implicações. As modificações que Jung propôs que se fizessem na psicanálise decorrem todas de sua intenção de eliminar o lado reprovável dos complexos familiares para não voltar a encontrá-lo na religião e na ética. A libido sexual foi substituída por um conceito abstrato, sobre o qual se pode dizer com segurança que continua tão enigmático e incompreensível para os entendidos quanto para os leigos. O complexo de Édipo tem um significado meramente simbólico. A mãe nele representa o inacessível, a que se tem de renunciar no interesse da civilização. O pai é assassinado no mito de Édipo, e o pai interior de quem nos devemos libertar a fim de nos tornarmos independentes. Outras partes do material das ideias sexuais serão, por certo, submetidas a reinterpretações semelhantes no decorrer do tempo, em lugar de um conflito entre as tendências eróticas egodistônicas e as autopreservadoras, surge um conflito entre as tarefas da vida e a inércia psíquica. O sentimento de culpa do neurótico corresponde à sua autorrecriminação por não cumprir adequadamente seu trabalho de viver. Dessa forma, criou-se um novo sistema ético-religioso que, tal qual o sistema adleriano, estava destinado a reinterpretar, distorcer ou alijar os achados efetivos da análise. A verdade é que essas pessoas detectaram algumas nuances culturais da sinfonia da vida e mais uma vez não deram ouvidos à poderosa e primordial melodia dos instintos. A fim de preservar intacto esse sistema, foi necessário afastar-se inteiramente da observação e da técnica da psicanálise. Vez por outra, o entusiasmo pela causa deu margem até mesmo à inobservância da lógica científica.
Quando Jung acha, por exemplo, que o complexo de Édipo não é bastante específico para a etiologia das neuroses e passa a atribuir essa qualidade específica à inércia, a característica mais universal de toda a matéria, animada e inanimada. Deve-se notar a propósito que o complexo de Édipo representa apenas um tópico com o qual as forças mentais do indivíduo têm de lidar, e não é em si próprio uma força como a inércia psíquica. O estudo dos indivíduos tinha demonstrado e sempre demonstrará que os complexos sexuais em seu sentido original estão vivos neles. Em consequência disso, a investigação de indivíduos foi relegada a segundo plano nas novas teorias e substituída por conclusões baseadas em provas oriundas da pesquisa antropológica. O maior risco de defrontar-se com o sentido original e sem disfarces desses complexos reinterpretados seria na tenra infância de cada indivíduo. Em consequência, na terapia estabeleceu-se a injunção de que essa história passada deve ser resolvida o mínimo possível e a ênfase principal posta no conflito do presente, no qual, além do mais, a coisa essencial de modo algum deveria ser o que era acidental e pessoal, mas o que era geral de fato, a não realização das tarefas da vida. Como sabemos, no entanto, o conflito de um neurótico torna-se compreensível e admite solução somente quando é remontado à sua pré-história, quando uma pessoa volta atrás ao longo do caminho que sua libido seguiu quando ela adoeceu. A forma assumida pela terapêutica neo-zurichiana sob essas influências pode ser expressa nas palavras de um paciente que vivenciou isso pessoalmente, abre aspas. Dessa vez, nenhum vestígio de atenção foi dado ao passado ou à transferência, onde quer que eu pensava ver aprendido esta última. Diziam-me tratar-se de um puro símbolo libidinal. Os ensinamentos morais eram muito bonitos e eu seguia fielmente, mas não avancei um passo. Isso era, naturalmente, muito mais incômodo para mim do que para ele, mas como poderia evitá-lo? Reticências. Em vez de libertar-me pela análise, cada dia fazia-me novas e tremendas exigências que tinham de ser cumpridas se quisesse que a neurose fosse dominada. Por exemplo, concentração interior através da introversão, meditação religiosa, nova vida em comum com uma mulher com amor e dedicação, etc. Isso estava quase além das forças de qualquer um, visava a uma radical transformação de toda a minha natureza interna. Deixei a análise como um pobre pecador, com intensos sentimentos de arrependimento e as melhores intenções, mas, ao mesmo tempo, totalmente desanimado. Qualquer sacerdote teria aconselhado o que ele recomendava, mas onde iria eu encontrar forças para isso? Fecha aspas. O paciente chegou mesmo a lembrar ter ouvido falar que a análise do passado e da transferência deveria ser compreendida primeiramente, mas lhe haviam dito que disso ele já tivera o bastante. Desde que essa primeira espécie de análise não havia ajudado mais, parece-me justificada a conclusão de que o paciente não tivera dela
o bastante. Por certo, o tratamento subsequente, que já não podia pretender chamar-se de psicanálise, não melhorou as coisas. É impressionante que os membros da escola de Zurique tivessem de fazer uma volta tão longa e passar por Viena para chegar à vizinha cidade de Berna, onde Du Bois cura as neuroses por meio de incentivos morais, de uma maneira mais sensata. A incompatibilidade total desse novo movimento com a psicanálise também se revela na maneira de Jung encarar a repressão, que quase já não é mencionada em suas obras, na má compreensão dos sonhos, como Adler. Jung confunde sonhos com pensamentos oníricos latentes, sem levar em consideração a psicologia dos sonhos, e na perda de toda a compreensão do inconsciente. Em suma, em todos os pontos que devo considerar como a essência da psicanálise. Quando Jung nos diz que o complexo do incesto é meramente simbólico, que apesar de tudo não possui existência real, que afinal de contas um selvagem não sente nenhum desejo por uma mulher velha, prefere uma jovem e bonita, somos tentados a concluir que simbólico e sem existência real simplesmente significam algo que, em virtude de suas manifestações e efeitos patogênicos, é descrito pela psicanálise como existindo inconscientemente, descrição que elimina a contradição aparente. Se tiver em mente que os sonhos são algo diferente dos pensamentos oníricos, latentes que eles elaboram, não há nada de surpreendente em que os pacientes sonhem com coisas com as quais suas mentes tenham estado repletas durante o tratamento, sejam elas as tarefas da vida, ficar por cima ou por baixo. Não há a menor dúvida que os sonhos de pessoas em análise podem ser dirigidos da mesma maneira que os são por estímulos produzidos com fins experimentais. Pode-se determinar uma parte do material que aparece num sonho, nada da essência ou do mecanismo dos sonhos é alterado por isso. Também não acredito que os sonhos biográficos, como são chamados, ocorram fora da análise. Se, por outro lado, se analisam sonhos tidos antes do tratamento ou se consideram os próprios acréscimos do sonhador ao que lhe tem sido sugerido no tratamento, ou se evita atribuir-lhe qualquer tarefa dessa natureza, então é fácil convencer-se como está longe da finalidade de um sonho produzir tentativas de solução para as tarefas da vida. Os sonhos são apenas uma forma de pensar. Jamais se pode alcançar uma compreensão dessa forma tomando como ponto de referência o conteúdo dos pensamentos. Somente uma apreciação do trabalho dos sonhos nos levará a essa compreensão. Não é difícil refutar com argumentos concretos as concepções errôneas de Jung sobre a psicanálise e os desvios dela. Toda análise conduzida de maneira adequada, e em particular toda análise de criança, fortalece as convicções sobre as quais se fundamenta a teoria da psicanálise, negando as reinterpretações feitas tanto pelos sistemas de Jung como de Adler. Nos dias que antecederam sua iluminação, o próprio Jung, 1910,
levou a efeito e publicou uma análise dessa espécie de uma criança. Resta ver se ele empreenderá uma nova interpretação dos resultados dessa análise, com a ajuda de um diferente, abre aspas, arranjo unilateral dos fatos, fecha aspas. Para utilizar a expressão empregada por Adler nesse sentido, o ponto de vista de que a representação sexual de pensamentos, abre aspas, mais elevados, fecha aspas, nos sonhos e na neurose, nada mais é senão uma modalidade arcaica de expressão. É naturalmente inconciliável com o fato de que, na neurose, esses complexos sexuais provam ser os portadores das quantidades de libido subtraídas à utilização na vida real. Se isso fosse apenas uma questão de jargão sexual, não alteraria de maneira nenhuma a economia da libido. O próprio Jung admite isso no seu Darstellung der psychoanalytischen Theorie, 1913, e formula a tarefa da terapia como o desligamento das catexias libidinais desse complexo. Entretanto, isso jamais pode ser realizado desviando-se o paciente delas e concitando-o a sublimar, e sim através do exame exaustivo das mesmas, que as torne plena e completamente conscientes. O primeiro item de realidade com o qual o paciente deve lidar é a sua doença. Esforços no sentido de poupar-lhe essa tarefa indicam incapacidade do médico em ajudá-lo a superar suas resistências, ou então medo que tem o médico dos resultados do seu trabalho. Por último, pode-se dizer que com sua modificação da psicanálise, Jung nos oferece um equivalente da famosa faca de Lichtenberg. Mudou o cabo e botou uma lâmina nova, e porque gravou nela o mesmo nome, espera que seja considerada como o instrumento original. Creio ter deixado claro que, pelo contrário, a nova teoria que visa a substituir a psicanálise significa um abandono da análise e uma deserção da mesma. Algumas pessoas podem ser inclinadas a temer que essa deserção esteja fadada a ter consequências mais graves para a análise do que outras, devido ao fato de ter sido iniciada por homens que desempenharam um papel tão grande no movimento e contribuíram tanto para o seu avanço. Eu não compartilho dessa apreensão. Os homens são fortes enquanto representam uma ideia. Forte se enfraquecem quando se opõem a ela. A psicanálise sobreviverá a essa perda e a compensará com a conquista de novos partidários. Para concluir, quero expressar o desejo de que a sorte proporcione um caminho de elevação muito agradável a todos aqueles que acharam a estrada no submundo da psicanálise desagradável demais para o seu gosto, e possamos nós, os que ficamos, desenvolver até o fim, sem atropelos, nosso trabalho nas profundezas. Fevereiro de 1914.